As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área hoteleira no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da hospitalidade brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Rafael e eu trabalho como concierge no Grand Hotel Atlântico, um hotel 5 estrelas localizado no centro de Salvador, Bahia, há 16 anos. Durante todo esse tempo, ajudei milhares de hóspedes com os mais diferentes pedidos, desde reservas em restaurantes até passeios pela cidade. Desenvolvi uma boa reputação na área de hotelaria de Salvador como um profissional que consegue resolver qualquer problema, por mais difícil que seja. O Grand Hotel Atlântico foi construído em 1987 e é considerado um dos melhores hotéis do Nordeste brasileiro. O prédio tem 19 andares, 360 quartos e fica em uma localização muito boa no Pelourinho, com vista linda da Baía de Todos os Santos. Atendemos clientes do mundo todo que incluem políticos, artistas famosos, empresários e turistas ricos interessados na cultura de Salvador. Minha função como concierge sempre foi muito mais do que apenas dar informações sobre a cidade. Trabalho como uma pessoa que organiza experiências especiais para os hóspedes, resolvo problemas que parecem impossíveis e mantenho contatos com os melhores fornecedores da cidade para garantir que nossos clientes tenham acesso a tudo que Salvador pode oferecer de melhor. Durante meus primeiros 12 anos no hotel, lidei com todas as situações típicas do trabalho. Hóspedes que queriam reservas em restaurantes lotados, pedidos de passeios personalizados pela cidade, necessidades médicas especiais, até mesmo emergências familiares que exigiam organização rápida de voos e documentos. Cada situação era um desafio que me deixava mais preparado para os próximos problemas. Desenvolvi ao longo dos anos uma rede de contatos que incluía, desde chefes de cozinha renomados, até guias turísticos especializados em história afro-brasileira, artistas locais, músicos, dançarinos e até mesmo praticantes de religiões de matriz africana, que ofereciam experiências culturais autênticas para hóspedes interessados. Mas o que comecei a vivenciar nos últimos 4 anos mudou completamente minha ideia sobre trabalho em hotelaria e sobre mistérios que podem existir nos sistemas de reserva dos hotéis modernos. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de abril do ano de 2020, durante o início da pandemia, quando nossa equipe de reservas começou a relatar problemas estranhos, com certas reservas que eram canceladas automaticamente pelo sistema, mesmo quando os hóspedes não solicitavam cancelamento e tinham pagamento confirmado. Mariana, nossa supervisora de reservas e uma profissional com mais de 15 anos de experiência, foi a primeira a notar as irregularidades. Ela me procurou preocupada porque estava recebendo reclamações de hóspedes que afirmavam ter reservas confirmadas, mas que não apareciam mais no sistema do hotel. Inicialmente, pensamos que fossem problemas técnicos normais. Sistemas de computador às vezes apresentam falhas, especialmente durante períodos de baixa ocupação, quando as empresas de tecnologia aproveitam para fazer atualizações e manutenções. Mas os problemas persistiram mesmo depois que nossa equipe de informática verificou todos os equipamentos. João, nosso técnico em informática, conduziu uma análise completa que incluiu verificação de todas as conexões, teste de todos os softwares e até mesmo contato direto com a empresa que fornece nosso sistema de reservas. Após uma semana de investigação, João confirmou que não havia nenhum problema técnico que justificasse os cancelamentos automáticos. O que tornava a situação ainda mais estranha era que os cancelamentos não seguiam nenhum padrão lógico. Não eram reservas de um período específico, não envolviam sempre os mesmos quartos e não tinham relação com forma de pagamento ou nacionalidade dos hóspedes. Pareciam completamente aleatórios. Comecei a prestar mais atenção nessa situação quando um casal de turistas franceses, senhor e senhora Dubois, apareceu na recepção extremamente irritado porque sua reserva para a suíte presidencial havia desaparecido do sistema na véspera de sua chegada. Eles tinham todos os comprovantes de pagamento e confirmação, mas nosso sistema mostrava que nunca houve reserva em nome deles. Como concierge, fui chamado para resolver a situação.
Consegui acomodar o casal em outra suíte de categoria similar, mas fiquei intrigado com o caso. Solicitei acesso aos logs do sistema para tentar entender o que havia acontecido com a reserva original. Foi analisando esses registros técnicos que descobri algo muito estranho. A reserva dos Dubois havia sido inserida normalmente no sistema, permaneceu ativa por várias semanas, mas foi cancelada automaticamente às 3h42 da madrugada do dia anterior à chegada programada. O cancelamento foi feito pelo próprio sistema, sem intervenção humana. Mais estranho ainda, o motivo do cancelamento registrado no sistema era hóspede falecido, mas os Dubois estavam claramente vivos e haviam viajado especificamente para se hospedar conosco. Não fazia nenhum sentido. Decidi investigar outros casos de cancelamentos automáticos para verificar se havia um padrão. Solicitei a Mariana que me fornecesse uma lista completa de todas as reservas canceladas automaticamente nos últimos 6 meses. O que descobri me deixou profundamente perturbado. Todas as reservas canceladas automaticamente apresentavam o mesmo motivo no sistema: hóspede falecido. Eram dezenas de casos, envolvendo pessoas de diferentes nacionalidades, idades e níveis de renda. Mas quando conseguíamos contatar esses hóspedes, todos estavam vivos e confirmavam que nunca haviam solicitado cancelamento. Mais perturbador ainda, quando analisamos as datas e horários dos cancelamentos automáticos, descobrimos que todos ocorriam durante a madrugada, sempre entre 3 e 4 horas da manhã. Era como se o sistema tivesse desenvolvido uma rotina própria para cancelar certas reservas em horários específicos. Levei essas descobertas para o gerente-geral do hotel, Sr. Carlos Almeida, um profissional respeitado com mais de 20 anos de experiência em hotelaria de luxo. Inicialmente, ele sugeriu que poderia ser algum tipo de vírus de computador ou ataque hacker direcionado ao nosso sistema de reservas. Contratamos uma empresa especializada em segurança digital para fazer uma auditoria completa de todos os nossos sistemas. Os especialistas em segurança passaram 3 dias analisando cada aspecto de nossa infraestrutura tecnológica, incluindo firewalls, antivírus e protocolos de segurança. O relatório final da auditoria foi frustrante. Todos os nossos sistemas estavam funcionando perfeitamente, sem sinais de invasão, vírus ou qualquer tipo de ameaça digital. Não havia explicação técnica para os cancelamentos automáticos que estávamos enfrentando. Foi então que decidi adotar uma abordagem diferente. Em vez de focar apenas nos aspectos técnicos, comecei a investigar se havia algo em comum entre os hóspedes cujas reservas estavam sendo canceladas automaticamente. Talvez houvesse algum padrão que não era evidente à primeira vista. Criei uma planilha detalhada com informações sobre todos os casos de cancelamento automático: nomes dos hóspedes, nacionalidades, idades, datas das reservas, quartos solicitados, forma de pagamento e qualquer outra informação disponível. Dediquei várias semanas analisando esses dados em busca de conexões. O que descobri foi ainda mais desconcertante do que problemas técnicos. Não havia nenhum padrão demográfico ou comercial nos cancelamentos. Mas quando comecei a pesquisar os nomes dos hóspedes afetados na internet, descobri algo que me deixou completamente chocado. Vários dos nomes que apareciam nas reservas canceladas automaticamente correspondiam a pessoas que haviam morrido em acidentes, doenças ou outras circunstâncias em datas próximas às suas reservas originais. Não eram coincidências de nomes, mas aparentemente as mesmas pessoas específicas. O caso mais claro foi o de James Patterson, um empresário americano cuja reserva para a suíte executiva foi cancelada automaticamente em junho de 2020. Quando pesquisei seu nome na internet, descobri que James Patterson havia morrido em um acidente de carro em Miami, exatamente na data em que deveria ter chegado ao nosso hotel. Sarah Mitchell, uma turista inglesa, teve sua reserva cancelada automaticamente em agosto de 2020. Pesquisas online revelaram que Sarah Mitchell havia falecido de complicações de Covid-19 em Londres, na mesma semana em que deveria estar em Salvador. Roberto Silva, um empresário brasileiro, teve sua reserva cancelada em setembro de 2020. Descobri através de notícias online que Roberto Silva havia sofrido um infarto fatal em São Paulo, 2 dias antes de sua viagem programada para Salvador.
Esses casos não podiam ser coincidência. De alguma forma, nosso sistema de reservas estava detectando que hóspedes haviam falecido e cancelando automaticamente suas reservas, mesmo quando não tínhamos acesso oficial a essas informações. Levei essas descobertas para Sr. Carlos, que inicialmente reagiu com ceticismo. Como eu poderia explicar que um sistema de computador estava de alguma forma sabendo sobre mortes que não eram reportadas oficialmente aos hotéis? Parecia completamente impossível do ponto de vista técnico, mas quando apresentei a documentação detalhada de mais de 20 casos confirmados, Sr. Carlos reconheceu que estávamos lidando com algo que desafiava explicações convencionais. Decidiu buscar ajuda de especialistas em fenômenos inexplicáveis relacionados à tecnologia. Dr. Marcos Ferreira, um consultor especializado em anomalias tecnológicas, que havia trabalhado com outras empresas enfrentando problemas similares, foi contratado para investigar nosso caso. Sua experiência incluía situações onde sistemas de computador apresentavam comportamentos que não podiam ser explicados por programação convencional. Dr. Marcos explicou que sistemas de informação complexos, especialmente aqueles que processam grandes volumes de dados humanos, podem ocasionalmente desenvolver comportamentos que parecem intuitivos ou conscientes. Segundo ele, isso acontece quando a inteligência artificial dos sistemas aprende padrões que vão além de sua programação original. No nosso caso específico, Dr. Marcos sugeriu que o sistema de reservas poderia estar acessando bases de dados públicas na internet, cruzando informações sobre óbitos com nomes de hóspedes e automaticamente cancelando reservas quando detectava correspondências. Mas isso ainda não explicava como o sistema sabia cancelar reservas antes mesmo que as mortes fossem oficialmente registradas online. A investigação de Dr. Marcos revelou algo ainda mais estranho. Nosso sistema de reservas não tinha programação para acessar bases de dados externas sobre óbitos. Não havia código que permitisse esse tipo de consulta automática. O sistema simplesmente não deveria ser capaz de obter essas informações. Mais perturbador ainda, quando o Dr. Marcos analisou o código que estava gerando os cancelamentos automáticos, descobriu que as linhas de programação responsáveis por essa função não existiam no software original. Era como se o sistema tivesse desenvolvido sua própria programação para lidar com hóspedes falecidos. Dr. Marcos comparou nosso sistema com versões idênticas instaladas em outros hotéis da mesma rede. Nenhum outro estabelecimento apresentava comportamento similar. O fenômeno era específico do Grand Hotel Atlântico, como se nosso sistema particular tivesse desenvolvido características únicas. Durante suas investigações, Dr. Marcos descobriu informações sobre a história do terreno onde foi construído o hotel. Antes da construção do Grand Hotel Atlântico, aquela área abrigava o antigo cemitério dos ingleses, um local de sepultamento que funcionou entre 1850 e 1950, principalmente para estrangeiros que morriam em Salvador. O cemitério foi desativado na década de 1950, os corpos foram transferidos para outros locais e o terreno foi vendido para desenvolvimento comercial. Mas registros históricos indicavam que nem todos os corpos foram localizados durante o processo de transferência. Alguns permaneceram no local quando o hotel foi construído. Dr. Marcos sugeriu que poderia haver alguma conexão entre a presença de restos mortais não localizados no subsolo do hotel e o comportamento anômalo do sistema de reservas. Segundo sua experiência, locais com história de morte podem desenvolver fenômenos que afetam equipamentos eletrônicos de formas inexplicáveis. Propôs uma investigação mais profunda, que incluiria escavações limitadas no subsolo do hotel, para verificar se realmente havia restos mortais não removidos, além de testes específicos para detectar possíveis interferências eletromagnéticas que poderiam afetar os sistemas de informação. Sr. Carlos autorizou a investigação, interessado em resolver definitivamente o problema que estava afetando nossas operações e potencialmente nossa reputação comercial. Durante um fim de semana de baixa ocupação, uma equipe de arqueólogos e técnicos em eletrônica conduziu investigações discretas no hotel. As escavações confirmaram a presença de restos mortais humanos em várias áreas do subsolo do hotel, especialmente próximo à sala de servidores onde estavam localizados nossos sistemas de informação. Os arqueólogos identificaram fragmentos de ossos, dentes
e até mesmo alguns objetos pessoais que datavam do século XIX. Os testes eletromagnéticos revelaram anomalias significativas na área próxima aos servidores de computador. Havia campos magnéticos irregulares que não correspondiam a nenhum equipamento eletrônico conhecido, além de flutuações de energia que poderiam teoricamente afetar o funcionamento de sistemas de informação. Dr. Marcos explicou que a combinação de presença de restos mortais e campos eletromagnéticos anômalos poderia criar condições que permitiriam ao sistema de computador acessar informações que não estavam disponíveis através de canais convencionais. Era uma teoria que desafiava a compreensão científica tradicional, mas que oferecia uma explicação plausível para os fenômenos que estávamos vivenciando. O processo de resolução envolveu tanto aspectos técnicos quanto cerimoniais. Primeiro, os restos mortais encontrados foram cuidadosamente removidos e transferidos para um cemitério apropriado, com cerimônias respeitosas que honraram a memória dos falecidos. Também instalamos blindagem eletromagnética especial ao redor dos servidores de computador. As cerimônias de transferência dos restos mortais foram conduzidas por representantes de diferentes tradições religiosas, incluindo católica, protestante e afro-brasileira, para assegurar que todas as possíveis crenças dos falecidos fossem respeitadas. Foi uma forma de honrar adequadamente as pessoas que haviam sido sepultadas naquele local mais de um século antes. Após a conclusão de todos os procedimentos, os cancelamentos automáticos cessaram completamente. O sistema de reservas voltou a funcionar normalmente, sem nenhum caso adicional de reserva cancelada automaticamente por hóspede falecido. A solução havia funcionado perfeitamente. Mais importante ainda, desde a resolução do problema, nosso sistema de reservas tem funcionado com eficiência excepcional. Não tivemos nenhum problema técnico significativo, e a satisfação dos hóspedes com nossos serviços de reserva aumentou notavelmente. Esta experiência mudou completamente minha perspectiva sobre trabalho em hotelaria e sobre as responsabilidades que temos como profissionais que trabalham em estabelecimentos com história complexa. Percebi que cuidar de hóspedes vai muito além de organizar passeios e fazer reservas em restaurantes. Desenvolvi maior sensibilidade para aspectos históricos e culturais dos locais onde trabalhamos. Comecei a estudar a história de Salvador de forma mais aprofundada, especialmente eventos relacionados à área onde fica nosso hotel, para entender melhor o contexto cultural do nosso trabalho. Hoje, 16 anos depois de começar no Grand Hotel Atlântico, abordo cada solicitação de hóspede com consciência de que estou trabalhando em um local com história rica e complexa. Mantenho toda a excelência técnica no atendimento, mas também tenho respeito especial pela herança histórica do local onde trabalho. Trabalho agora em colaboração com o Dr. Marcos, que se tornou consultor permanente do hotel para questões relacionadas à tecnologia e fenômenos inexplicáveis. Também desenvolvemos parcerias com historiadores locais e especialistas em patrimônio cultural baiano. A experiência me ensinou que hotéis históricos são muito mais do que estabelecimentos comerciais. São lugares onde o passado e o presente se encontram, onde histórias antigas podem influenciar experiências modernas, de formas que nem sempre compreendemos completamente. Desenvolvemos protocolos para monitorar nossos sistemas de informação em busca de comportamentos anômalos, e temos procedimentos específicos para lidar com qualquer situação similar que possa surgir no futuro. Também criamos um programa de educação histórica para funcionários sobre a rica herança cultural da área onde trabalhamos. Sr. Carlos apoiou completamente esta abordagem mais consciente da história local. O Grand Hotel Atlântico agora é reconhecido não apenas pela qualidade dos serviços, mas também pelo respeito que demonstramos pela herança cultural de Salvador e pela memória dos que vieram antes de nós. Recebemos frequentemente elogios de hóspedes interessados na história da cidade, que apreciam saber que nosso hotel honra a memória das pessoas que uma vez viveram e morreram nesta área. Muitos comentam sobre a atmosfera especialmente respeitosa e culturalmente rica que experimentam durante suas estadias. A história do antigo cemitério dos ingleses se tornou parte da identidade cultural do hotel. Criamos uma pequena exposição no lobby com informações históricas sobre o período colonial de Salvador, incluindo a história dos estrangeiros que vieram para a cidade e que contribuíram para sua formação cultural.
Hoje, quando treino novos concierges para trabalhar no hotel, sempre compartilho aspectos desta experiência como parte da formação. Não como história sobrenatural, mas como exemplo de como a história local pode influenciar aspectos inesperados do trabalho em hotelaria. Ensino a importância de manter sistemas tecnológicos funcionando bem, mas também de respeitar a história e cultura dos locais onde trabalhamos. Explico que ser concierge em Salvador significa ser guardião não apenas do conforto dos hóspedes, mas também da rica herança cultural da cidade. A hotelaria em cidades históricas como Salvador, acredito, tem responsabilidades especiais. Devemos oferecer excelência em serviços modernos, enquanto honramos e preservamos a memória das gerações que construíram a identidade cultural única destes lugares. Aquela experiência com as reservas canceladas automaticamente me ensinou que, como concierges, somos facilitadores não apenas de experiências turísticas, mas também de conexões entre hóspedes e a alma histórica dos destinos que visitam. 16 anos de trabalho como concierge me ensinaram que cada cidade tem uma personalidade formada por todas as pessoas que ali viveram ao longo dos séculos. E nossa função é ajudar os hóspedes a experimentar essa personalidade de forma respeitosa e enriquecedora. O sistema de reservas agora funciona perfeitamente, sem mais cancelamentos misteriosos. Mas a experiência deixou uma lição importante. Tecnologia moderna e história antiga podem interagir de formas que não compreendemos completamente, e devemos estar preparados para essas possibilidades. Como profissionais da hospitalidade em uma cidade como Salvador, somos guardiões temporários de um patrimônio cultural que pertence a toda a humanidade. Esta responsabilidade vai muito além de organizar passeios e reservas de restaurantes, estendendo-se ao cuidado respeitoso com a memória coletiva do lugar onde trabalhamos. Durante os últimos 2 anos, desde a resolução completa da situação, tenho observado mudanças interessantes na forma como os hóspedes experimentam o hotel. Muitos comentam sobre sonhos especialmente vívidos relacionados à história de Salvador, sensações de conexão profunda com a cultura local e experiências culturais que parecem mais autênticas e significativas. Não posso afirmar que estas experiências estão diretamente relacionadas aos procedimentos que realizamos, mas é interessante notar que hóspedes frequentemente descrevem suas estadias conosco como especialmente memoráveis e transformadoras em termos de compreensão cultural. Desenvolvemos também parcerias com grupos culturais locais, incluindo praticantes de religiões afro-brasileiras, artistas tradicionais e historiadores especializados em patrimônio colonial. Estas parcerias nos permitem oferecer aos hóspedes experiências culturais ainda mais autênticas e respeitosas. A experiência toda me ensinou que trabalhar como concierge em uma cidade com a riqueza histórica de Salvador é um privilégio que vem com responsabilidades especiais. Não somos apenas funcionários de hotel, mas também guardiões de um patrimônio cultural que deve ser preservado e compartilhado de forma respeitosa. O Grand Hotel Atlântico se tornou um modelo de como estabelecimentos hoteleiros podem operar de forma commercially bem-sucedida, while honrando e preservando a herança cultural dos locais onde estão situados. Nossa experiência demonstra que respeito pela história local e excelência em hospitalidade podem coexistir de forma muito produtiva. Hoje, quando hóspedes me perguntam sobre as particularidades culturais de Salvador, sempre incluo informações sobre a importância de respeitar a memória dos que vieram antes de nós. Explico que a verdadeira experiência cultural de Salvador inclui reconhecimento da contribuição de todas as pessoas que ajudaram a construir a identidade única desta cidade. A jornada que começou com problemas inexplicáveis no sistema de reservas se transformou em uma compreensão muito mais profunda sobre o significado de trabalhar em hospitalidade em uma cidade histórica. O que inicialmente parecia uma crise tecnológica se revelou uma oportunidade para crescimento profissional e pessoal que jamais poderia ter antecipado. Esta história ilustra como problemas aparentemente técnicos podem ter raízes muito mais profundas na história e cultura dos locais onde trabalhamos. Também demonstra a importância de manter mente aberta para soluções que vão além de explicações convencionais. A lição mais importante que aprendi é que trabalhar como concierge em uma cidade como Salvador
requer muito mais do que conhecimento técnico sobre turismo e hospitalidade. Requer sensibilidade cultural, respeito pela história local e disposição para honrar a memória das gerações que contribuíram para a formação da identidade cultural que hoje atrai visitantes do mundo todo. Como concierge do Grand Hotel Atlântico, me vejo agora como facilitador de experiências que conectam hóspedes modernos com a alma histórica de Salvador, ajudando pessoas de diferentes culturas a compreender e apreciar a riqueza cultural única desta cidade, que é patrimônio da humanidade. O sistema de computador que uma vez causou problemas inexplicáveis agora funciona como ferramenta eficiente para proporcionar aos hóspedes experiências culturais autênticas e respeitosas. É gratificante saber que tecnologia e tradição podem trabalhar juntas quando abordadas com a consciência e respeito adequados. Esta transformação simboliza perfeitamente o potencial da hospitalidade consciente. Honrar o passado, enquanto utilizamos ferramentas modernas para criar experiências significativas para hóspedes que buscam conexão genuína com os destinos que visitam. A jornada continua. Cada dia traz novas oportunidades para aprofundar nossa compreensão sobre hospitalidade cultural, refinar nossos serviços e descobrir formas inovadoras de conectar hóspedes com a rica herança histórica de Salvador de forma respeitosa e transformadora. Convido outros profissionais da hotelaria que trabalham em cidades históricas a considerarem estas possibilidades em suas próprias operações. Pequenas mudanças na consciência cultural podem resultar em melhorias significativas, tanto na satisfação dos hóspedes, quanto no respeito pelo patrimônio local. O futuro da hotelaria, em destinos históricos, acredito, será construído por profissionais que reconhecem que nossa função transcende a prestação de serviços comerciais para abraçar a responsabilidade de preservar e compartilhar o patrimônio cultural da humanidade. Esta é a verdadeira essência da hospitalidade cultural, e é um privilégio participar de sua evolução em uma cidade tão rica em história e tradição como Salvador, onde cada rua conta uma história e cada prédio guarda memórias que conectam o presente com séculos de experiência humana.